Olá, eu sou Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locra. E hoje, quero que você respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É um chamado. Aqui, cada som importa. Cada detalhe esconde uma verdade. E cada minuto leva você mais fundo em um mundo onde nada, absolutamente nada, é o que parece. Se prepare para mergulhar numa jornada onde a memória falha, a cidade respira mistérios, e um único passo pode mudar tudo. Bem-vindo a Astra. Respire fundo e prepare-se, pois a cidade está esperando por você. A viagem até o próximo destino foi marcada por um silêncio desconfortável. No banco do passageiro, Maru segurava o comunicador que haviam recuperado, analisando as coordenadas gravadas enquanto Nero dirigia o carro que os levava pelas estradas aéreas. A vista lá fora era uma mistura de neon e sombras, as luzes da cidade dançando sobre as superfícies molhadas das ruas e edifícios abaixo. O ronco grave do motor do Impala era o único som que preenchia o espaço entre eles. Cada um deles estava imerso em seus próprios pensamentos. Maru, com os olhos fixos no dispositivo em suas mãos, repetia mentalmente cada palavra dita por Lucy. As implicações eram sombrias demais para compartilhar naquele momento. Ela sabia que Nero tinha o direito de saber, mas a verdade era um peso que ainda não estava pronta para colocar sobre os ombros dele. Por outro lado, Nero parecia absorto, mas não em dirigir. Suas mãos firmes no volante traíam uma tensão que ia muito além da estrada à frente. Ele sabia que Maru estava escondendo algo, mas não sabia como perguntar. E, talvez, uma parte dele temesse a resposta. Ultimamente, sua mente estava se tornando um campo de batalha. Alice, ou a sombra dela, aparecia cada vez mais frequentemente. Agora, mesmo enquanto guiava, ele podia vê-la no banco de trás pelo espelho retrovisor, seus olhos fixos nele. Você não vai perguntar? Alice sussurrou, sua voz suave como um eco distante. Ela sabe mais do que diz. Nero apertou o volante, os nós dos dedos ficando brancos. Ele sabia que não podia responder. Não na frente de Maru. Não agora. Mas a presença de Alice estava se tornando insuportável. Ela não era real, ele sabia disso. Ainda assim, parecia impossível ignorá-la. Maru levantou os olhos do comunicador por um momento, estudando o perfil de Nero à luz intermitente dos postes da estrada aérea. Ele parecia cansado, mais do que o habitual. Algo estava acontecendo com ele, mas ela sabia que pressioná-lo só o afastaria ainda mais. As coordenadas levam para uma instalação abandonada no setor industrial de Citrek, disse Maru finalmente, rompendo o silêncio. Sua voz soou mais alta do que esperava no espaço pequeno do carro. Nero apenas assentiu, sem desviar os olhos da estrada. O silêncio voltou a se instalar, pesado e cheio de coisas não ditas. Alice sorriu no banco de trás, inclinando a cabeça como uma criança prestes a revelar um segredo. Você sabe que ela confia em você, não sabe? Alice provocou, seus olhos brilhando com uma luz que não era deste mundo. Mas confia o suficiente para contar a verdade? Nero respirou fundo, forçando-se a focar na estrada. Ele não podia se dar ao luxo de sucumbir àquela ilusão agora. Não enquanto dirigia. Não enquanto Maru estava tão perto. Quanto tempo até chegarmos lá? Ele perguntou, sua voz rouca quebrando o silêncio. Maru consultou novamente o comunicador antes de responder. Menos de 20 minutos. Mas talvez seja melhor parar antes de chegarmos e avaliar a área de longe. Não sabemos o que vamos encontrar lá. Concordo. Nero respondeu rapidamente, quase grato por algo prático em que se concentrar. O Impala continuava cortando o céu noturno, deixando para trás o brilho da cidade e mergulhando em uma escuridão cada vez mais densa. Dentro do carro, entretanto, a tensão continuava a crescer. Maru, carregando segredos que sabia que precisariam ser revelados eventualmente, e Nero, lutando contra um fantasma que só ele podia ver. A estrada à frente parecia interminável, mas ambos sabiam que o verdadeiro desafio os aguardava no destino. E nenhum deles tinha certeza de que estavam prontos para enfrentá-lo. A neve caía lentamente, cobrindo o chão com uma camada fina e traiçoeira enquanto Nero e Maru estacionavam o Impala em uma colina com vista para a instalação abandonada. O setor industrial de Citrek parecia ainda mais desolado sob o brilho fraco dos postes de luz, alguns piscando intermitentemente, como se estivessem à beira de desistir. O prédio à frente era uma estrutura massiva e desgastada, com janelas quebradas e paredes manchadas de ferrugem. Então, qual é o plano? Perguntou Maru, sem tirar os olhos do prédio ao longe. Ela segurava um binóculo, ajustando as lentes para observar melhor os arredores.
Nero demorou a responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Primeiro, descobrimos quem está financiando esses ataques. Depois, encontramos uma maneira de parar isso antes que mais pessoas morram. Maru soltou uma risada curta, seca. Certo. Porque isso é algo tão simples de fazer, murmurou, sem disfarçar o sarcasmo. Nero ignorou o comentário, mas seus punhos estavam cerrados contra o volante. Ele sentia a tensão se acumulando dentro de si, uma pressão que não conseguia dissipar. Foi então que a voz de Alice surgiu, suave e provocadora, como um sussurro vindo de dentro de sua mente. E você acha mesmo que vai resolver isso sozinho? Alice zombou, sua imagem surgindo no banco de trás do Impala. Com toda essa incerteza, ele franziu o senho, mas não respondeu de imediato. Seus olhos permaneceram fixos no prédio à frente, mas sua mente estava um caos. Eu vou resolver, ele murmurou entre dentes, sua voz carregada de raiva. O quê? Maru perguntou, virando-se para ele com as sobrancelhas franzidas. Disse alguma coisa? Nada, Nero respondeu rapidamente, evitando o olhar dela. Alice inclinou-se para a frente, agora sentada no capô do Impala, seu sorriso carregado de desdém. A verdade é que sua própria falta de memórias é um fardo constante, e você sabe que Maru não confia totalmente em você. Ela cruzou as pernas, a postura relaxada contrastando com a intensidade de suas palavras. Não que eu a culpe. Também não confiaria. Nero fechou os olhos por um momento, tentando dissipar a presença dela. Quando os abriu novamente, Maru o encarava com uma mistura de preocupação e desconfiança. Nero? Com quem você está falando? Ela perguntou, o tom mais cauteloso do que acusador. Ele engoliu em seco, desviando o olhar. Ninguém. Estou pensando alto, só isso. Maru estreitou os olhos, mas não insistiu. Em vez disso, voltou sua atenção para o binóculo. Há movimento no lado leste do prédio. Parece que há guardas. Pelo menos 3. Estão bem armados. Ela passou o binóculo para Nero, que o pegou com mãos ainda tremendo levemente. Ele ajustou o foco e viu os homens que Maru mencionava. Estavam patrulhando de forma metódica, seus rifles brilhando sob a luz intermitente dos postes. Havia algo organizado demais naquilo para ser um grupo qualquer de criminosos. Eles estão esperando por algo, disse Nero, devolvendo o binóculo para Maru. Ou por alguém. A neve continuava a cair, cobrindo o capô do Impala e o silêncio entre eles. Nero sabia que precisava se recompor antes que sua instabilidade colocasse ambos em perigo. Mas com Alice espreitando em cada canto de sua mente, a batalha interna parecia tão perigosa quanto o que os aguardava dentro da instalação. Precisamos nos aproximar sem sermos vistos, disse Maru, quebrando o silêncio. Você está bem para isso? Nero olhou para ela, os olhos carregados de determinação. Estou. Vamos acabar com isso. Maru hesitou por um momento, como se avaliasse a sinceridade dele, mas acabou assentindo. Eles saíram do carro, o ar frio mordendo suas peles enquanto se moviam em direção à instalação. A cada passo, Nero sentia a presença de Alice recuar, mas sabia que ela ainda estava lá, esperando. E, no fundo, temia o momento em que ela voltaria. Era um lugar isolado, cercado por matagal e escombros. O som de água pingando e o farfalhar do vento entre as vigas quebradas eram as únicas coisas que preenchiam o silêncio. Você acha que isso é uma armadilha? Perguntou Maru, saindo do carro e verificando sua arma. Provavelmente, ele respondeu, também se armando. Mas nós não temos muitas opções. Eles se aproximaram com cuidado, movendo-se pelas sombras. No interior do galpão, vozes podiam ser ouvidas, uma discussão acalorada entre 3 pessoas. Ao espiar por uma fresta, viram um pequeno grupo em torno de uma mesa, analisando papéis e mapas. Era um lugar isolado, cercado por matagal e escombros. O som da neve e o farfalhar do vento entre as vigas quebradas eram as únicas coisas que preenchiam o silêncio. O ar frio parecia envolver cada movimento de Nero e Maru enquanto avançavam com cuidado em direção à instalação. As luzes intermitentes dos postes, combinadas com a penumbra da noite, criavam sombras longas e dançantes que pareciam ganhar vida própria. Você acha que isso é uma armadilha? Perguntou Maru, verificando sua arma com movimentos rápidos e precisos. Provavelmente, respondeu Nero, ajustando o coldre e certificando-se de que sua arma estava pronta. Mas nós não temos muitas opções. Eles se aproximaram com cautela, movendo-se pelas sombras como predadores silenciosos. Cada passo era calculado,
e cada respiração parecia sincronizada com sons naturais ao redor. Quando avistaram os 3 vigias do lado de fora, Nero fez um sinal para que Maru esperasse. Com os reflexos ampliados pelo corpo artificial, ele se aproximou rapidamente, nocauteando os 3 homens antes que pudessem reagir. Maru observava, impressionada, mas sem dizer uma palavra. Com os vigias neutralizados, eles avançaram para dentro da instalação. O interior era tão desolado quanto o exterior, com paredes cobertas de fuligem e o chão marcado por rachaduras e manchas de umidade. Vozes podiam ser ouvidas ao longe, uma discussão acalorada entre pelo menos 3 pessoas. Eles se moveram silenciosamente, seguindo o som até encontrarem uma fresta em uma parede parcialmente destruída. Ao espiar, viram um pequeno grupo reunido em torno de uma mesa improvisada, iluminada por uma única lâmpada pendurada no teto. Papéis e mapas estavam espalhados pela superfície, alguns marcados com círculos e anotações apressadas. Uma mulher alta, uma elfa de cabelos vermelhos que emanava autoridade, estava no centro da discussão. Seus gestos eram enérgicos, e sua voz carregava uma intensidade que preenchia o ambiente. Não podemos esperar mais. O ataque tem que acontecer amanhã à noite, disse a elfa, batendo punho na mesa com força suficiente para fazer os papéis saltarem. Eles precisam entender que a imortalidade deles tem um custo, continuou ela, os olhos brilhando com fervor. E os civis? Quantos inocentes você está disposta a sacrificar por isso? Questionou um homem ao seu lado, a voz marcada por uma raiva contida. Ele tinha parte do rosto e do corpo cobertos por cicatrizes de queimaduras, um lembrete de alguma tragédia passada. Quantos de nós eles já sacrificaram? Rebateu a elfa, inclinando-se sobre a mesa como se desafiasse qualquer um a contestá-la. Sua voz era um misto de dor e determinação. Maru fez um gesto para Nero, indicando que estava pronta para invadir. Mas antes que pudesse se mover, Nero segurou seu braço, o aperto firme mas sem força excessiva. Espere. Vamos ouvir o que eles têm a dizer primeiro, ele sussurrou, os olhos fixos na cena à frente. Maru estreitou os olhos, claramente contrariada, mas acabou assentindo. Ela sabia que ele tinha razão, mesmo que cada fibra de seu corpo quisesse agir. Enquanto ajustavam suas posições para captar melhor a conversa, Nero sentiu algo estranho. Seus olhos se arregalaram ao perceber, sentado na mesa ao lado dos mapas, a figura de Alice. Ela não parecia participar da discussão, mas seus olhos estavam fixos nele, brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Eles não vão parar, você sabe disso, disse Alice, sua voz ecoando na mente de Nero, mesmo que ninguém mais pudesse ouvi-la. E você? Está pronto para o que vem a seguir? Uma fisgada aguda atravessou a cabeça de Nero, obrigando-o a apertar os olhos com força. Ele sentiu um calor estranho no lado direito do rosto e, ao abrir os olhos novamente, percebeu um filete de sangue escorrendo do canto de seu olho direito. Nero? Maru sussurrou, a preocupação evidente em sua voz. O que está acontecendo? Com quem você está falando? Ele balançou a cabeça, tentando afastar a visão e ignorar a dor, mas a presença de Alice parecia mais forte do que nunca. As vozes da discussão continuavam ao fundo, mas para Nero, o mundo parecia dividido entre o presente e as sombras de sua própria mente. Nada. Estou bem, murmurou ele, forçando-se a focar novamente na cena à sua frente. Maru observou por um momento mais longo do que gostaria, mas decidiu não pressionar. Ainda assim, a inquietação era palpável. O silêncio entre eles parecia ainda mais pesado enquanto ambos esperavam o momento certo para agir, cientes de que, quando fizessem, não haveria mais volta. Nero respirou fundo, mordendo com força a parte interna da boca enquanto tentava se concentrar. Ele sentia a dor pulsante na cabeça, mas a ignorou. Levantou a arma e entrou na sala com Maru logo atrás, os dois movendo-se com precisão calculada. Todos para o chão. Agora! Ordenou Nero, sua voz ecoando pelo galpão como um trovão. O grupo congelou por um instante, surpreso, antes de reagir. Alguns levantaram as mãos de imediato, enquanto outros hesitaram, trocando olhares incertos. A elfa de cabelos vermelhos, que claramente liderava o grupo, não se moveu. Em vez disso, permaneceu de pé, os olhos fixos em Nero e Maru com um misto de desafio e desdém. Vocês realmente acham que podem parar isso? Ela perguntou, sua voz carregada de amargura. Um sorriso sarcástico curvou seus lábios. Esse sistema está apodrecido, e vocês sabem disso. Não é assim que as coisas mudam, respondeu Maru, com firmeza. Seu tom era autoritário,
mas também carregava uma nota de empatia. Assassinatos não vão trazer justiça. Isso só alimenta o caos. E o que vai? Rebateu a elfa, seu olhar cravado em Maru como uma lâmina. Ficar sentados esperando enquanto eles vivem para sempre nos deixam morrer? Você realmente acredita que eles se importam com algo além de seus próprios privilégios? Nero sentiu a dor de cabeça aumentar. Sua visão ficou embaçada por um instante, e ele viu Alice caminhando entre os membros do grupo, seus passos leves como os de uma dançarina. Ela olhou para ele com um sorriso sádico, murmurando palavras em uma língua antiga que ele não entendia, mas que pareciam cravar-se em sua mente como garras afiadas. Ela está certa, sabe? Alice sussurrou, inclinando-se sobre a mesa onde os mapas estavam espalhados. Você não pode salvar todos. Talvez nem deva tentar. Nero piscou com força, tentando afastar a imagem, mas sentiu uma fisgada em sua cabeça. Quando levou a mão ao rosto, percebeu um filete de sangue escorrendo do canto de seu olho direito. Maru, que estava ao seu lado, percebeu imediatamente. Nero? Ela perguntou, o tom carregado de preocupação. O que está acontecendo? Com quem você está falando? Ele balançou a cabeça, tentando recuperar o controle. Ninguém. Estou bem. Apenas, vamos acabar com isso. A tensão na sala era palpável. Os membros do grupo continuavam hesitantes, claramente divididos entre a liderança carismática da elfa e o medo das armas apontadas para eles. Escutem, disse Maru, dando um passo à frente. Sua arma ainda estava levantada, mas seu tom agora era quase conciliador. Nós sabemos que o sistema é injusto. Sabemos que algo precisa mudar. Mas isso não é o caminho. A elfa cruzou os braços, mas algo em sua postura relaxou levemente. E o que vocês fariam? Nos prenderiam e nos entregariam para eles? Para serem julgados por um sistema que só serve a eles? Não somos seus inimigos, respondeu Nero, a voz mais controlada agora. Ele trocou um olhar rápido com Maru antes de continuar. Mas precisamos de respostas. Quem está financiando vocês? Quem está orquestrando esses ataques? Após um momento tenso de silêncio, a elfa suspirou e ergueu as mãos em um gesto de rendição parcial. Vocês não entendem. Não é sobre dinheiro. É sobre sobrevivência. Sobre lembrar ao mundo que a mortalidade ainda significa algo. Que a imortalidade deles tem um preço que nós, os esquecidos, pagamos todos os dias. A voz dela vacilou no final, mas seus olhos continuavam brilhando com determinação. Nero sentiu o peso de suas palavras como uma marreta contra sua própria convicção. Alice, ainda à margem de sua visão, riu suavemente, como se divertindo-se com o dilema moral que o consumia. Depois de uma negociação tensa, conseguiram desarmar a situação sem maiores confrontos. O grupo foi detido, e as pistas que encontraram nos papéis e mapas revelaram uma rede muito maior do que imaginavam, uma facção rebelde que acreditava que a imortalidade era o verdadeiro inimigo da humanidade. Quando saíram da instalação, Nero sentiu algo se agitar dentro dele, um peso novo e desconhecido. Aqueles homens e mulheres não eram apenas criminosos, eram sobreviventes, fragmentos de uma sociedade que talvez já estivesse condenada muito antes de sua chegada. Ele sabia que as respostas não seriam fáceis, mas também sabia que o mundo não era dividido em linhas claras de preto e branco. À medida que os contornos do que era certo começavam a se desintegrar, ele se deu conta de que talvez nunca estivesse realmente preparado para o que viria a seguir. A neve cessou, deixando para trás um manto gélido que cobria o horizonte. Nero não podia mais esperar. A necessidade de respostas queimava em seu peito como um incêndio incontrolável, e essa busca significava partir sozinho. Sem dizer mais nada, ele subiu no Impala, o motor ronronando suavemente enquanto deslizava pelas vias aéreas. O consultório de Lucy parecia um refúgio do caos exterior, mas também carregava um peso invisível, como se os dilemas que se desenrolavam ali impregnassem o próprio ar. A iluminação difusa criava um jogo de sombras nas paredes metálicas, e o zumbido dos monitores preenchia o silêncio com um som quase reconfortante. Entretanto, quando Maru entrou, o ambiente pareceu enrijecer. Seus passos ecoaram de forma hesitante, o som ressoando como uma interrupção incômoda na harmonia do lugar. Lucy levantou o olhar, ainda curvada sobre a bancada onde ajustava o visor de um scanner. Ela retirou as luvas de látex em um movimento rápido e calculado, como se a chegada de Maru fosse um contratempo esperado, mas ainda assim indesejado. Não esperava vê-la de volta tão cedo, Maru. Sua voz era um equilíbrio perfeito entre curiosidade e cansaço. Ele está piorando, não é? A pergunta era mais uma constatação.
Lucy sempre tinha esse jeito de saber, de enxergar através das camadas que os outros usavam para se proteger. Maru suspirou, recostando-se na parede ao lado da porta, como se a própria força para permanecer de pé a estivesse abandonando. Está piorando, repetiu, com um tom de derrota na voz. Ele fala sozinho, vê coisas que não estão lá. E aquele sangue. Você sabe o que isso significa. O rosto de Lucy endureceu, mas sua expressão manteve a serenidade prática de alguém acostumada a lidar com o inesperado. Ela não respondeu de imediato, optando por um silêncio que parecia mais eloquente do que qualquer palavra. Então, apontou para uma cadeira próxima. Sente-se. Maru balançou a cabeça, permanecendo onde estava, os braços cruzados num gesto defensivo. Lucy suspirou, mais para si mesma do que para Maru, antes de continuar. Isso não é surpresa. A mente de Nero está tentando se fundir ao corpo Astra. E, como já discutimos, essa integração não é natural. É como forçar duas peças de quebra-cabeça que não foram feitas uma para a outra. Se ele não encontrar um equilíbrio logo, o resultado será um colapso. Ou algo muito pior. Pior? A palavra escapou de Maru antes que ela pudesse contê-la. O que pode ser pior do que perder Nero? Lucy inclinou levemente a cabeça, como se analisasse a melhor forma de colocar o peso de sua resposta. Ele pode sobreviver fisicamente, mas não será ele. Sua voz era controlada, mas havia algo subjacente, algo que parecia pessoal. Ele perderia a capacidade de discernir realidade e alucinação. E o que restaria não seria mais humano. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Lucy foi até uma gaveta, retirando um pequeno frasco de comprimidos translúcidos, que segurou entre os dedos como se contivesse algo delicado e perigoso. Isso pode ajudar. Estabilizadores neurosinápticos. Não é uma solução definitiva, mas pode dar a ele tempo. Ela entregou o frasco a Maru, mas segurou seu olhar. No entanto, isso só adianta se ele enfrentar o que está causando essas alucinações. Esses sintomas são mais do que efeitos colaterais, são reflexos do conflito interno dele. Se ele continuar fugindo, isso só vai piorar. Maru pegou o frasco com dedos trêmulos, como se o simples ato de tocá-lo fosse um compromisso maior do que estava pronta para assumir. E se ele não conseguir? Sua voz quase falhou, mas ela sustentou o olhar de Lucy. Então, Lucy hesitou, mas apenas por um momento, ele terá feito sua escolha. Antes que Maru pudesse responder, um som agudo cortou o ar. Ela tirou um comunicador do bolso, analisando a notificação com um olhar que não conseguia esconder o peso do que lia. O que foi agora? Lucy perguntou, num tom que misturava ironia e inquietação. Outro assassinato. Maru guardou o dispositivo, tentando processar as informações. Setor residencial de Erion. O mesmo padrão. Lucy não disse nada, mas sua expressão refletia uma compreensão que não precisava ser verbalizada. Maru virou-se, caminhando em direção à saída sem outra palavra. Quando as portas do consultório deslizaram suavemente atrás dela, o frio do lado de fora a atingiu como uma rajada de realidade brutal. A neve caía novamente, cobrindo Kaelis com um véu de tranquilidade enganosa. Maru caminhava pelas ruas iluminadas por néons, cada passo acompanhado pelo som abafado de botas contra o gelo. O frasco em seu bolso parecia pesar mais do que deveria, um lembrete constante da fragilidade de Nero e das escolhas que ela teria de fazer. Mas não era apenas Nero que a assombrava. As palavras que ouvirá na instalação rebelde ecoavam em sua mente. A imortalidade tem um preço. E se os rebeldes estivessem certos? E se a obsessão da Zenith pela transcendência estivesse condenando a humanidade, um pedaço de cada vez? Maru olhou para o céu, onde as vias aéreas piscavam como constelações artificiais. A linha entre o certo e o errado parecia cada vez mais fina, dissolvendo-se como neve na luz. Ela sabia que o próximo passo não seria fácil. Não apenas para Nero, mas para todos. Maru seguiu no ônibus flutuante enquanto a cidade passava como uma pintura desbotada. Os trilhos magnéticos produziam um zumbido suave que se misturava ao murmúrio distante de Kaelis, uma metrópole que nunca parecia descansar. A luz dos néons refletia nas janelas em um caleidoscópio de cores artificiais, enquanto o veículo deslizava rumo ao destino. Ela desceu na entrada de Ivorivod, uma área de mansões luxuosas espalhadas pelas colinas acima da cidade. O lugar era uma paródia extravagante do antigo glamour de Hollywood, com ruas imaculadas e palacetes de arquitetura futurista que ostentavam a riqueza quase alienígena da elite de Kaelis. A mansão que Maru buscava era uma monólito de vidro e metal negro, situada no topo de uma colina.
Luzes douradas emanavam de dentro, e uma trilha pavimentada com placas de quartzo guiava até a entrada principal. A porta, reconhecendo sua presença, abriu-se com um chiado suave, revelando o interior opulento. O ar ali dentro era pesado, saturado com cheiro salgado e metálico vindo do aquário central, que dominava o ambiente. O aquário era uma peça de design grotesca e fascinante, suas bordas curvas brilhando sob luzes turquesa que pulsavam ritmicamente. No interior, peixes geneticamente modificados nadavam com uma precisão quase mecânica. Suas escamas refletiam cores iridescentes, criando um espetáculo hipnotizante, interrompido pelo corpo humano flutuando entre eles. Maru parou ao avistar Nero, que estava imóvel, os olhos fixos no tanque. Seu rosto era uma máscara de contenção, mas a tensão em seus ombros denunciava o impacto da cena. Você demorou, ele disse sem olhar para trás, sua voz grave mal se destacando no ambiente. Trânsito. Maru respondeu secamente, aproximando-se. Seus olhos pousaram no aquário, e ela sentiu o estômago revirar. Isso é, outro figurão, não é? General Hector Malvani, respondeu Nero, gesticulando para uma mesa próxima, onde documentos estavam espalhados. Um dos principais responsáveis pela aplicação militar da tecnologia Astra. E agora, ele virou comida de peixe. Maru franziu o senho, inclinando-se para observar melhor o corpo submerso. O uniforme impecável do general ondulava na água, enquanto os peixes o circundavam, mordiscando com uma calma perturbadora. Esses peixes. Eles foram modificados para isso? Perguntou ela, a voz carregada de nojo. Quem fez isso é doente. Nero finalmente virou-se para encará-la, seus olhos escurecidos por algo que parecia mais do que apenas exaustão. Não é só sobre os peixes. Olhe no vidro. Ela se aproximou, inclinando a cabeça para ajustar o ângulo da visão. Gravado no interior do tanque, com uma substância que parecia ser uma mistura de sangue e óleo, estava o símbolo que já haviam encontrado antes, um círculo imperfeito atravessado por uma linha ondulante, como uma serpente sinuosa. O mesmo símbolo. Maru murmurou, sua voz carregada de inquietação. Isso confirma que é o mesmo assassino. Mas por quê? Qual é a mensagem? Nero cruzou os braços, seus olhos voltando para o tanque. Todos os alvos têm conexões com a Zenith e com a tecnologia de imortalidade. Primeiro, um magnata das transferências civis. Agora, um estrategista militar. Ele fez uma pausa, a mandíbula tensa. Quem quer que esteja por trás disso está declarando guerra contra a própria ideia de imortalidade. Maru desviou o olhar para o símbolo no vidro, uma sensação de desconforto crescendo em seu peito. Você acha que os rebeldes estão por trás disso? Sua pergunta era quase um sussurro. Se estão, isso muda tudo. A voz de Nero era fria, mas carregava um tom de preocupação. Isso significa que eles têm uma estrutura muito mais organizada do que imaginávamos. E muito mais perigosa. O silêncio que se seguiu era opressor, quebrado apenas pelo som da água circulando. Maru finalmente falou, hesitante. Lucy mencionou que você pode estar sofrendo com a adaptação ao corpo Astra. Disse que, se não encontrar equilíbrio, sua mente pode quebrar. Ela hesitou antes de continuar. Isso está afetando você, Nero. Afetando a forma como vê tudo isso. Nero desviou o olhar, seu rosto endurecendo. Estou lidando. E não temos tempo para distrações. Maru quis protestar, mas engoliu as palavras. Em vez disso, voltou sua atenção ao aquário. Precisamos descobrir de onde vieram esses peixes. Ela apontou para o tanque. Alguém os modificou. Isso pode nos levar ao assassino. Nero assentiu, o tom prático retornando à sua voz. Concordo. Mas algo me diz que essa pista só vai nos levar a mais perguntas. Enquanto investigavam, o símbolo gravado no vidro parecia observá-los, como uma lembrança silenciosa de que estavam enfrentando algo muito maior do que podiam compreender. Ao saírem da mansão, a neve começava a cair novamente, cobrindo o mundo com um manto de frieza que refletia o peso crescente das decisões que ainda teriam de tomar. E assim, o véu caiu só um pouco. O suficiente para revelar que a próxima revelação pode mudar tudo. E você sentiu isso, não sentiu? A história ainda está respirando, chamando por você. Se esse capítulo te prendeu, se te fez imaginar mais do que mostrou, então não esqueça de deixar o seu like, ele ajuda essa história a alcançar quem também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Locra e ative o sininho, porque o próximo capítulo chega mais rápido do que você imagina. E eu vou estar aqui, esperando por você,
para continuar essa descida juntos. Até lá, não vire as costas para a escuridão.